Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou comentar um pouquinho a respeito da questão de, digamos assim, seria a perfeição no corte de peças, mesmo utilizando uma CNC caseira. Então tem vários projetinhos, vários tipos. Aqui é um modelo que dá para seguir por ele aqui para fazer para fazer uma caseira. Então essas máquinas caseiras e de menor porte, elas acabam tendo um jogo, por assim dizer, ou seja, elas não têm aquele travamento perfeito de quando você utiliza um trilho ou utiliza uma guia linear mais grossa. Por exemplo, aqui são guias mais finas, está bem reforçada, mas ainda existe essa movimentação, ó, tá vendo? Entendeu? Então não é uma máquina perfeitamente travada, como acontece nas máquinas maiores. Mesmo sendo caseira, você consegue chegar a um ponto de travamento excelente, desde que se utilize guias um pouco mais grossas, espaçadores na questão das guias, porque aqui nessa minha aqui, pode ver que só tem aqui um rolamento. Então isso acaba deixando ela mais suscetível até esse jogo. Por exemplo, se fosse dois suportezinhos nas extremidades dessa coluna aqui, em cada coluna tivesse um rolamento, ela com certeza já teria um travamento maior aqui. Então nessa daqui, por exemplo, é tudo travamento único. Então acaba que tem um jogo, que seria isso daqui. Mas eu estou fazendo uma força considerável. Porém, a máquina, motores de passo, eles são bem fortes. Às vezes eles acabam aplicando uma força até maior que essa, dependendo do ritmo, velocidade que você está trabalhando. Uma maneira de contornar isso é você trabalhar com passes pequenos. Por exemplo, ela teria a capacidade, essa minha aqui, de cortar tranquilamente até passes de 5 milímetros. Mas os 5 milímetros é exagerado na questão de força, então não é que ela não aguenta, é que ela vai tensionar demais a máquina, vai tensionar a fresa, vai tensionar o motor e não vai acabar saindo bem naquele padrão que você precisa. É difícil com uma máquina caseira alcançar a perfeição de corte, mas você consegue melhorar muito quando você trabalha com passos pequenos. Por exemplo, aqui essas duas peças que eu acabei de recortar, ó, 19 milímetros. Só que eu trabalhei com passes de 1 milímetro. 1 milímetro por vez. É um pouco mais demorado, mas se consegue um resultado, o que se pode se dizer praticamente perfeito. Só não está milimetricamente no que eu planejei, mas totalmente aceitável. Olha a perfeição do corte. E para vocês terem uma ideia, não dá nem para perceber aqui, ó, que foi passado em, por exemplo, foram 19 passadas. Então foi passando, abaixando, abaixando. Entendeu? Então fica essa dica. Quando você quiser se aproximar, você vai recortar alguma peça que seja uma questão que necessita de uma perfeição maior, trabalhe com passes menores. A velocidade nem tanto influencia desde que você esteja com passes menores, certo? Se tiver com passe maior, ou seja, 2, 3 milímetros, você vai ter que reduzir a velocidade. Porque, como eu disse, por mais que a máquina esteja travada, quando faz muita força, ela tensiona tudo. Tensiona e acaba ganhando a movimentação. Então é aquela hora que a sua peça vai acabar ganhando 1 ou 2 milímetros a mais. Certo? Então trabalhe com passes pequenos. Eu consegui trabalhar com passes pequenos e uma velocidade considerável. Estava com passe de 1 milímetro, mas estava com o feed rate ou velocidade de corte de 1400. Então fica essa dica, trabalhem com passes pequenos. Quanto menor o passe, mais você vai se aproximar da perfeição. E outra coisa também, o eixo Z, que é o eixo vamos chamar assim, o eixo de furação, de subir e descer a tupia. Esse é muito importante que você trabalhe com ele na velocidade mínima.
Talvez assim para um recorte 3D seria complicado pela questão de que ele vai subir e vai descer muitas e muitas vezes. Mas nessa questão de peças é importantíssimo que se trabalhe com a menor velocidade possível. Por quê? Fresa, ela não foi projetada para furar. Por mais que ela tenha a capacidade de furar, ela tem uma estrutura voltada para a possibilidade de furação, principalmente na ponta ali, mas não é uma coisa para furar. Para furar é uma broca. Uma broca foi projetada para furar. A fresa, muitas vezes, algumas delas, porque tem algumas que isso é fora de cogitação, ela tem a possibilidade de furar. Mas se você deixar uma velocidade muito alta no Z, ou seja, ela vai descer muito rápido, nesse furar aí, ela acaba saindo da linha. Ela vai voltar, mas quando quem tem máquina de trabalho, você pode perceber que se você trabalhar com Z numa velocidade muito alta, sempre no ponto de entrada da peça que você recorta, vai ficar uma marca. Quer ver? Tem exemplo aqui, que eu estava recortando umas rodinhas. Perceba isso daqui, ó. Tá vendo? Bem aqui, ó, não sei se vai ficar bem perceptível, mas olha, porque estava muito alto. Na hora que o Z desce a primeira vez que ele vai fazer aquela furação, a fresa corre um pouquinho, depois ela acaba voltando para a linha certa, para o contorno. Mas ela vai sempre repetir esse erro aqui, ó. Então pode ver, ó, aqui, ó. Então, como era tudo a mesma velocidade, você consegue identificar facilmente aonde era a entrada. Então, principalmente em peças de recorte, assim, que não vai exigir tanto do Z quanto alguma coisa, um relevo 3D, trabalhe sempre com o mínimo de elevação, certo? Agora, na questão do 3D, enfim, dificilmente 3D é detalhe, então não tem essa necessidade, até que também ela trabalha só com metade de capacidade de corte. Então isso se aplica mais para peças de recorte simples assim. Que como eu mencionei, se ele descer muito rápido, a fresa ela fura, mas ela não foi projetada para furação. Então ela vai correr um pouquinho para fora e sempre na sua peça, quando você tiver com o Z muito acelerado, você consegue aqui identificar onde foi que a fresa estava entrando, ó, que ela mantém esse erro, certo? Então trabalha com velocidade baixa. E na questão de furação, não sei que seja excepcional, mas por exemplo, você vai trabalhar com furação, aí você quer fazer furos de 8 milímetros. Cara, se você não tiver broca, beleza. Agora, se você tem, não perde tempo fazendo furação com a própria CNC. O que eu sempre faço? Por exemplo, vamos supor que aqui fossem furos, só furos mesmo. Não esse rasgo que eu precisei fazer. Isso daqui vai ser necessário. O que eu faço? Eu determino, na hora que eu estou desenhando, determino onde é o ponto de furação, o ponto central, e coloco ali para fazer uma furação mínima, tipo 10%, 15%, ou seja, ele faz um furinho de 1 milímetro, só para marcar. Depois eu pego a furadeira e termino de fazer esse furo. Coloco na furadeirinha de bancada, beleza, termino de fazer. Você perde muito tempo fazendo furação na própria CNC. Se for um caso excepcional, beleza, principalmente naqueles casos que você quer fazer aquele counterboring, que é quando você faz o furo e faz a furação para a cabeça do parafuso ficar dentro do material, por exemplo. Mas fica essa dica também. Na questão de furação, usa sua CNC só para marcar. Então, coloca ali lá na hora que... A maioria dos programas tem a determinação da profundidade do furo. Por exemplo, no SketchUp tem lá a porcentagem. Então, na hora que você seleciona a opção de furo, você já digita, por exemplo, assim, 20. Daí vai ser correspondente a 20% do material. Se o material tiver, por exemplo, 15, ele vai fazer um furinho de 3 milímetros. Certo? Um furinho centralizado, beleza. Depois você pega uma broca mesmo, coloca numa furadeira e termina. Então fica também essa dica aí. Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou? E só mencionando, o que eu vou
Estou fazendo alguns testes por enquanto. Como eu tenho duas máquinas, tem essa e tem a outra ali que está nos outros vídeos, uma dessas eu quero fazer uma máquina bem travada mesmo. Travada no sentido assim de não ter jogo nenhum. Que até eu mencionei antes, eu cheguei a comprar, eu vou fazer uma caseira mesmo. Comprei rolamento, comprei as barras os tubos para fazer as guias. Depois eu acabei adquirindo essa máquina. Então, ou essa ou a outra, ela vai virar uma máquina um pouco maior. Então, eu vou utilizar os motores e os demais componentes que forem possíveis. Mas a ideia, eu quero uma máquina perfeitamente travada, sem esse joguinho assim, por exemplo. Então, aqui alguns testes. Esse daqui, a princípio, vai ser uma espécie da guia de sustentação. Vou colocar os rolamentos para fazer alguns testes para ver como que fica a melhor linha de raciocínio para mim seguir, beleza? Então é isso aí, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?